Amém, graça e paz. Gente amada, gente querida, igreja do meu coração, feliz de estar com vocês, reunidos nesta noite, compartilhando aí essa experiência maravilhosa da comunhão do Espírito Santo, da palavra que já foi ministrada. E nós temos aqui, pela misericórdia de Deus, a conversa de continuar nesse mesmo Espírito, a unção do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em Mateus capítulo 6. Eu falei que ia continuar hoje falando sobre oração. Eu acredito que é fundamental, importante nós estudarmos, nós sabermos mais, ter conhecimento acerca da oração. Então nós estamos lidando aqui, estamos aqui no versículo hoje, capítulo 6 de Mateus. Eu vou falar do versículo 6 ao versículo 8. Domingo passado eu falei do 5 ao 8. Fiz uma introdução. E hoje eu quero continuar no capítulo 6, versículo de 6 a 8, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Estamos aqui lidando com essa advertência de Jesus quando ele diz que nós temos que ter cuidado, prudência ao exercer a nossa piedade, a nossa justiça, a nossa espiritualidade, na realidade, diante dos homens, para não sermos hipócritas. Jesus adverte: não façam isso, guardai-vos disso. Está no versículo 1. Não façam da espiritualidade de vocês uma vitrine, um palco, um teatro. E ao percebermos o Evangelho, ao encontrarmos o Evangelho, nós sabemos que ele produz em nós uma mudança interior, no coração, de dentro para fora. Ele nos dá o Evangelho nos reconcilia com Deus. Esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele nos dá um novo coração. Então a advertência que Jesus faz no capítulo 6 está relacionada aqui ao fato de 3 temas que ele ilustra da hipocrisia dos religiosos, que é a prática da misericórdia, que é a esmola, a doação, né? E fala da oração e fala do jejum. Hoje nós estamos no jejum. Interessante notar que entre a esmola, a prática da misericórdia e o jejum, a oração está bem no centro, bem no meio. Significativo isso. Jesus diz assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas. A oração não pode ter uma motivação de aparência, de publicidade, porque isso corrompe o caráter.
só se torna um ator, não tem, na realidade, não brota do coração. Isso já foi falado, eu falei bastante também. A gente tem que entender que o objetivo principal do Evangelho é nos conduzir à plenitude da verdadeira humanidade restaurada em Cristo. Fomos reconciliados com Cristo. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então é esse chamado a sermos transformados à imagem de Jesus, que é o verdadeiro homem. Quanto mais semelhantes a Cristo nos tornamos, mais humanos de fato nós somos. Interessante que, paradoxalmente, como está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, vou começar do 2, que diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. 2 Pedro, desculpem, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja o nosso chamado, participantes da natureza divina. Por isso que Jesus está exortando aqui os seus discípulos, está convidando eles, está chamando eles. O apóstolo Paulo declarou lá nos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, assim, nós temos a plena revelação de Deus em Cristo Jesus. Nós deveríamos já ter entendido, pelo menos eu já deveria ter entendido, que o nosso Deus não tem mais o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o amor lança fora todo medo. Não tem mais escravidão, não tem mais medo, não tem mais pânico, pavor. Nada pode nos separar do amor de Deus. E outra coisa, o sacrifício já foi feito, Cristo se fez sacrifício por nós. Então não precisa, não há exigências mais de sacrifícios. Deus não precisa ser mais convencido, não precisa ser comovido ou conquistado. Muitas vezes eu orei desta maneira, como um processo de argumentar para convencer, de chorar para comover, de insistir para conquistar o favor de Deus. Eu tenho visto isso muitas vezes em orações em que parece que a pessoa precisa citar a Bíblia para lembrar a Deus do que está escrito, como se ele não soubesse. Tentamos argumentar para ver se Deus se convence a fazer o que nós queremos. Outros tentam comovê-lo, como se ele estivesse indiferente à nossa necessidade. E outros ainda para conquistá-lo, como se fosse uma luta, uma queda de braço. O apóstolo Paulo,
Pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse o espinho na carne. Mas a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas aí a gente vem com o contexto da Bíblia e diz assim, lá em Lucas 11, 9 a 13: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Só que Jesus conclui esse texto, meus irmãos, dizendo o seguinte: qual o pai que o filho lhe pedir pão lhe dará um escorpião? Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A grande dádiva de Deus não é nada arrancado à força. Eu não preciso convencer a Deus. O Espírito Santo, ele nos dá, foi derramado em nossos corações. Na verdade, eu penso que é Deus que bate a porta do nosso coração dizendo, como lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu penso que essa passagem aqui me ensina muito. Ele está batendo a porta do nosso coração. Não é a gente que está lutando com Deus. É Deus que está buscando a gente. É Deus que vem ao nosso esse obstinado amor dele em nossa direção. E ele diz assim, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Eu penso, sabe qual é a palavra que vem na minha mente quando eu vejo Jesus ensinar isso aqui? Mas tu, quando orares, versículo 6, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que está em secreto. É intimidade. E vem a palavra privacidade, silêncio. Quantas vezes eu não tenho perdido essa capacidade de ficar em silêncio na presença de Deus? Por quê? Porque eu tenho que convencer, eu tenho que comover, eu tenho que conquistar. E para comover, para convencer, conquistar, eu tenho que usar a minha palavra. Né? Eu fico com argumentos. Quando nós chegamos diante de Deus, só não damos ordem, né? Porque a gente tem temor. Mas eu já vi muita gente aí dando ordem para Deus. Entra na sala do trono, como se exigisse, porque o senhor está parado aí. Eu já ouvi uma vez uma pessoa pregar dizendo assim, hoje eu vou ensinar vocês a orar na palavra do filho pródigo. Aí eu pensei assim, poxa, deve ser uma oração de quebrantamento. Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pensei, deve ser uma pregação sobre contrição, sobre confissão. Só que a oração do filho pródigo que o rapaz estava falando era, dá o que é meu. É a primeira oração do filho pródigo. Dá o que é meu. E a gente, na realidade, não pode ir por esse caminho. Deus não é um ídolo que a gente tem que convencer com nossas palavras, com os nossos argumentos, com a nossa insistência. Deus não é um ídolo. É o nosso Pai Celestial
que cuida de passarinhos, que cuida de flores, quanto mais não cuidará de nós, e não cuidaria de nós. Diferente de todos os deuses, ele é o nosso Abba, ele é o nosso Pai, nosso Papai. Então eu leio esse texto, fecha a tua porta, e teu Pai que em secreto, o teu Pai que vê em secreto. Eu vejo aqui que é sugestivo, porque a oração não é algo que Deus ouve, é algo que Deus vê. É isso que está aqui no meu texto. E teu Pai que vê em secreto. Não está escrito, e teu Pai que ouve em secreto. É algo que Deus vê. Então, o que Deus vê? É o nosso coração. É o seu coração diante de Deus. É isso que Ele está vendo. Quantos de nós, às vezes, não chega às vezes, na presença de Deus e a gente fala assim, pô, Senhor, não tenho nem palavras. Fico quieto, fico quietinho lá, na presença de Deus, quieto, sem palavras, sem pedir, sem exigir, sem convencer, sem nenhum argumento, porque não tem argumentos. Eu lembro na minha juventude, eu vi uma história de um homem que todo dia ele caminhava muitos quilômetros para ir dentro de uma floresta. Ele entrava dentro da floresta, fazia uma clareira, acendia uma fogueira, ficava em volta da fogueira cantando e dançando para Deus. E Deus o ouvia. E durante muito tempo da vida dele, todo dia, ele ia fazendo isso. Até que um tempo da vida ele não tinha mais força para dançar diante de Deus, em volta da fogueira. Aí ele ia, abria a clareira, fazia fogueira, cantava para Deus e Deus ouvia. Aí houve um tempo que ele já não conseguia mais abrir a clareira e fazer a fogueira. Ele não tinha força mais. Então ele ia para dentro da floresta, falava para Deus e Deus o ouvia. Chegou um outro tempo que ele não tinha mais forças nem para andar para dentro da floresta. Ele não ia mais para a floresta, mas ele cantava baixinho para Deus e Deus o ouvia. E houve um tempo que sequer ele tinha força para andar. Ele ficava sentado na cadeira de balanço, já bem velhinho, não tinha floresta, não tinha fogueira, não tinha música, não tinha dança, não tinha nada. E Deus o ouvia. Porque a oração não é o que a gente fala ou faz. A oração é esse coração diante de Deus. Por isso, um dos salmos mais lindos da palavra de Deus é o Salmo 62, versículo 8. Derramai perante Deus o vosso coração. Isto é oração. Isso é um convite extraordinário. E parece que quanto mais profundas são as nossas dores, menos palavras nós temos. Quanto mais às vezes as situações são complexas das nossas vidas, menos condições às vezes nós temos de orar. E nem orar, como lá em Romanos 8, 26, nós não sabemos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode ter certeza que as suas orações mais profundas, mais intensas, foram aquelas em que você disse assim, Senhor, eu não tenho força, eu nem sei mesmo como orar. Você simplesmente se desmorona na presença de Deus. E Jesus diz assim, e o teu Pai
te vê em secreto te recompensará. Teu Pai que te vê em secreto. Então, a oração para mim é esse coração derramado diante do Pai. Não com palavras para convencer, para comover ou para conquistar. Quanto mais profundas as dores, como eu disse, menos palavras nós temos. Interessante que Abacuque, capítulo 1, a experiência, ele vai orar, ele começa a oração dele dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não ouvirás? Acho que ele começa dando uma bronca em Deus. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Né? Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Até quando? Até quando? O Senhor não me escuta. O Senhor não faz nada. Está demorando. O Senhor está muito sossegado. E aí, ele continua. Olha, eu vou dizer mais uma coisa para o Senhor. É por causa disso que o Senhor não faz nada que a lei se enfraquece e a injustiça prevalece. Tudo isso está em Abacuque. O mundo está essa bagunça porque o Senhor não está fazendo nada. E Deus se digna a responder e fala assim: tá bom, Abacuque, eu vou acabar com essa bagunça. Eu vou trazer a Babilônia e vou esmagar vocês. Vou acabar com essa bagunça. Você está preocupado com isso? Com Israel, com os sacerdotes, com os reis? Eu vou trazer a Babilônia. Mas Abacuque tenta argumentar. Capítulo 1, versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, mas pode tolerar a maldade, enquanto porque toleras os perversos, porque ficas calado, enquanto o ímpio devora os mais justos. O que ele está dizendo é: não me diga que o Senhor vai disciplinar Israel com a Babilônia. E aí ele continua na oração dele. Ele está tentando argumentar. A oração chega no capítulo 2, parece que ele tem um lampejo, um discernimento. Capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela. Ele cai em si. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aqui Abacuque ele faz a opção que Jesus recomenda aqui em Mateus 6. Entra no seu quarto em secreto, fecha a tua porta e aguarda o que Deus vai ter a dizer, o que Deus vai fazer. É o Salmo 46. Aquietai-vos em saber que eu sou Deus. E aí, Abacuque continua dizendo: ele chega à conclusão, no versículo 2 do capítulo 3, eu ouvi o Senhor falar a teu respeito e ouvi de novo o que tem feito quem tu és. Ele chega ao final do capítulo 3 dizendo: ouvi isso, versículo 16, o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona,
mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu os exultarei no Senhor e alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como o seu, faz-me andar sobre os lugares altos. Essa é a experiência de Abacuque, que pode ser muitas vezes a minha, a tua experiência. Ele tentou argumentar dizendo que Deus estava sendo justo, mas depois reconheceu dizendo: ficarei no meu posto de sentinela e aguardarei o que o Senhor me dirá. Finalmente ele terminou em descanso, mesmo não florescendo a figueira, ainda assim exultarei e alegrarei no Deus da minha salvação. Isso mostra que a oração chega ao silêncio, um silêncio que é confiado diante de Deus. O salmista também descreve, Salmo 131, versículo 2: acalmei e tranquilizei a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. A minha alma é assim para comigo. Lembro das minhas filhas, principalmente a mais velha, quando eu chegava em casa, estava naquela inquietação, naquele choro. Eu trazia ela para o meu peito, colocava assim no meu colo, aquecia. Eu percebia que o meu coração estava meio ansioso, disparado. Eu respirava fundo, as batidas do meu coração iam se acalmando. E acabava que os dois dormiam, tanto eu quanto ela, deitada no meu peito. O que eu vou dizer para você aqui nesta noite? Que orar é se lançar no colo do Pai, chamando-o de Abba Pai. Os ídolos exigem sacrifício. Os ídolos precisam ser convencidos e conquistados. Mas o nosso Deus de Jesus aqui é Pai. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. O vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Assim, a oração, como um silêncio profundo de um abraço entre duas pessoas que se amam. Duas pessoas que se amam, quando se encontram, se abraçam, não precisa nem de palavras, seu abraço já diz tudo. Jesus nos convida nesta noite a esse lugar de descanso no colo do Pai. Ele fala mais aqui no versículo 7, e orando, não useis de vãs palavras de repetições como gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então, algo repetitivo, sem vida, quase que mecânico. Usar a oração como um recurso utilitário, como se fosse um meio de manipular Deus. A oração, meus queridos, é a expressão mais sincera, honesta, clara e objetiva do coração diante do Pai. Não é decoreba, não é ensaio, não é arquitetura de frases bonitas, mas deve ser o transbordar da sinceridade espiritual mais profunda, um derramar do ser diante de Deus. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Por isso também a oração deve ser verdadeira, como diz o salmista. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Salmo 139, versículo 4. Então a oração não é mídia, não é botão que se aperta para algo que aconteça. A oração forte, que a gente muito ouve, eu já ouvi muito, pastor, faz uma oração forte para mim. A oração forte é aquela de coração quebrantado e contrito.
Jesus orava de maneira direta, simples, objetiva. Quando suas orações foram registradas, nós vemos que eram orações bem diretas, mas ao mesmo tempo ele podia passar noites inteiras em oração silenciosa diante do Pai. Paulo escreveu e aprendeu com Cristo e nos exorta: orai sem cessar. Orar sem cessar não é repetir o tempo todo palavras, mas é viver um estado contínuo de comunhão com Deus. Quer trabalhando, chorando, indo, servindo, amando, fazendo o que for. É um espírito de oração. É um descanso na fidelidade de Deus. Jesus diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Isto é, a oração não informa a Deus. Ele já sabe de tudo. A oração é relacionamento, é confiança, é entrega. Por isso a oração me leva ao descanso. A oração, portanto, não é repetição vazia, não é tentativa de convencer a Deus. É uma entrega confiante. Como eu já disse, é descansar nos braços do Pai, sabendo que Ele cuida de nós. É abrir o coração em verdade e simplicidade. Paulo fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Jesus continua: portanto, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que tem de necessidade antes que o peçais. Então, meus irmãos, a oração não é feita para informar a Deus. Ele já sabe de tudo. Quando eu oro, é para eu mesmo saber, me lembrar que eu coloquei diante dele minhas petições. Paulo fala lá em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, minha oração não é para que Deus ouça aquilo que Ele desconhece, mas para que eu mesmo me lembre do que eu falei com Ele. Então, muitas vezes a gente chega diante de Deus. Quantas vezes eu cheguei diante de Deus e falei. Em nome de Jesus, amém. Aí levantei e foi embora. Diz que Deus Pai olha para Deus Filho, Deus Espírito Santo e deixou a gente no vácuo aqui. Agora que eu ia falar, agora que eu ia colocar as mãos sobre ele, ia dar a paz que excede todo entendimento, ele se foi. Nós temos um Deus que é Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. E essa conjunção de Deus ser Pai e Pai ser Deus não existe em nenhuma outra espiritualidade. Nem no taoísmo, nem no budismo, nem no confucionismo, nem no islamismo. Antes de Jesus, ninguém ousou apresentar essa conjunção, essa síntese com tanta intimidade. Até hoje, muitos não conseguem aceitá-la. Muitos creem em Deus, mas como um ser distante, separável, inalcançável, acima do colo. Mas Jesus apresenta como Abba, Paizinho, Papai querido, e ao mesmo tempo o eterno, o absoluto, aquele que em todas as coisas existem e subsistem.
Deus eterno, incompreensível, de eternidade, nós lemos aqui no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E esse Deus é o Pai eterno, que se importa com as relatividades da nossa vida. Nele nós encontramos tanto a majestade que transcende todo o entendimento, como a intimidade de um Pai presente em nossos corações. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E em sua oração ele pediu: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. O Espírito Santo em nós é a habitação do próprio Deus em nossa vida. Somos o seu santuário. Jesus nos adverte: não assemelheis a eles, os que vivem de vãs repetições espirituais estão na ignorância. É isso. Portanto, quando nós orarmos, não é para lembrar a Deus, para convencer a Deus, para argumentar, mas para nos lembrarmos que entregamos nossas petições a Ele. A oração traz imediatamente descanso espiritual, porque nos faz confiar e descansar na fidelidade do Pai. O nosso Deus é absoluto. E Ele está aqui dizendo: a oração pode nos levar a uma intimidade com Ele. Adorar, não fique ansioso tentando convencer a Deus, mas use a oração como exercício de confiança. Depois de apresentar sua súplica, descanse, porque seu Pai já cuida de você. A segunda aplicação que eu trago é: quando dobrar os joelhos, lembre-se, você não está falando com um juiz implacável, com uma força cósmica, energia impessoal. Você está diante do seu Pai, que ama ouvir tua voz. Olhe com simplicidade, como um filho fala com o Pai. Descansa na fidelidade dele. Terceiro lugar, diante das incertezas, não gaste energia tentando prever tudo. Viva com confiança. O Pai já está no amanhã cuidando daquilo que você nem sabe que enfrentará. O Altíssimo não cabe em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em corações quebrantados. Em último lugar, antes de se preocupar com o lugar de oração, cuide do estado do coração. Mais do que palavras bonitas, Deus procura adoradores em espírito e verdade. Abre teu coração sincero, inteiro, com alegria, com dor, com confissão, com gratidão. É nesse lugar que ele habita. A oração não precisa ser repetição vazia. Ela é relacionamento, é confiança, é entrega. E o Deus eterno é também o seu Pai eterno. É porque Ele sabe tudo o que precisamos, antes mesmo de pedirmos. Podemos viver com fé, podemos viver com leveza e com confiança. Assim como diz Paulo, aquele que é poderoso